Eu vou falando aqui um pouquinho. Vou continuar isso que a pastora já tem falado. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu vou usar só o microfone para sair o áudio também. A gente está filmando, está saindo. Depois a gente pode passar para outras pessoas. Então, o seu também foi filmado. Amém. Pode ser um pouquinho mais baixo, se você quiser abaixar só um pouquinho para mim. Então, continuando, vamos tornar sempre essa criança sábia para a salvação. Amém? Assim como todas as faixas etárias, a salvação sempre vai ser algo que a gente precisa. Não é verdade? E como ensinar bebê, né? Como será que é? Eu fiquei pensando nisso muito, e hoje eu penso muito na minha filha, né? Como ensinar minha filha sobre Jesus, né? Porque o pai e a mãe, ele vê na prática, né? Como é difícil, porque eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo, né? Não é aquilo que você só fala, né? Porque falar é muito fácil, né? É claro que você tem que ficar sempre martelando a palavra, não é isso? E ela vai sempre estar assimilando, falando, mas ela vai estar sempre olhando o que você faz, não é isso? E os bebês, eles aprendem muito rápido também, não são só as crianças maiorzinhas, os bebês, eles são muito inteligentes, não é verdade? E como ensinar bebê? Muita gente acha que eles não estão entendendo nada. Você já pensou isso? A bebê não entende nada. Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Eles não vão entender como nós, né? Uma linguagem diferente, mas tudo ali já é uma semente, não é verdade? Se você pegar bebês que tiveram problemas desde, às vezes aquilo vai trazer lá para a infância, para a primeira infância, para a adolescência, na barriga, a gente vai falar isso mesmo. Por quê? Porque é algo que vem de sempre, não é verdade? Em 2 Timóteo, se você quiser anotando, 3,15, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Então, amados, Timóteo, não sei se vocês sabem, mas ele foi, na verdade, instruído pela mãe e pela avó. Não é isso? Desde pequenininho. E depois ele foi, ministrou muitas vidas, não é verdade? E aí, eu queria que você pensasse, como ensinar bebês desde o ventre, ensinando os primeiros meses de vida, como que é isso? Qual é essa importância? Porque nós pensamos o seguinte, se esse bebê, ele é já ministrado, quando ele vai para uma sala mini, quando ele vai para os juniores, com certeza ele já vai entender mais o que ele está fazendo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque já vai ser colocada a semente. Tem muitas crianças, por exemplo, vão para o mini e fica até com dificuldade, os professores, de colocar eles na sala, porque eles não sabem muito o que está acontecendo ainda. Né? Porque até então eles ficavam lá embaixo, no culto, e de repente eles, né? O que está acontecendo? Eles ainda não entenderam. Então, quando a gente ministra desde os meses, até eles irem para salas maiores, isso fica mais fácil até para o ministério como um todo. Por quê? Porque eles já vão sendo incutidos, já vão sendo discipulados, ministrados. A disciplina já vai sendo colocada sobre a vida deles. Amém? Em Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então a palavra, em qualquer momento, em qualquer situação, é a palavra que nós vamos sempre ministrar, independente da idade. E como ministrar, né? A gente vê uma barriga aqui, eu fui pesquisar algumas coisas, até mesmo que eu fiz com a Débora, e pouco se fala sobre isso, mas é muito importante. Mães que já têm essa questão, pais que já têm essa questão de ministrar desde o ventre, quando o bebê nasce, é muito mais fácil. Por quê? Porque já tem o entendimento dos pais, que é o que a pastora falou. Quando os pais entendem, o trabalho de vocês vai ser mais fácil, sim ou não?
quê? Porque tem muitos pais que não têm essa visão. E talvez você já vai incutir isso nele. Tem igreja já fazendo tudo para os bebês. Tem. As mães vão às Eu vezes com bebês de colo e as que têm o bebê na barriga ainda. Sim. Então elas vão com o seu bebezinho ou o seu bebê ainda na barriga. E aí tem esse culto especial que você louva, tem palavra, tudo para alcançar essas crianças. É maravilhoso, né? Porque às vezes existe uma ignorância, né? Ah, não está entendendo nada? Vou fazer isso para quê? Se a gente for pensar assim, então a gente não teria nem igreja. Né? Porque, não vale a pena. E ao contrário, né? A fé nos leva a sempre crer que vale a pena. Será que seria uma ideia, o que é o que a gente está falando? Será que no futuro a gente não poderia ter esse tipo de trabalho? É um trabalho, por que não? Tem que começar. Isso vai muito da visão de como coloca. Às vezes o papai e a mamãe, ela nunca nem pensou que essa tem uma importância. Não é verdade? E aí você, às vezes, vai ser usado para colocar essa importância, para ele começar a pensar. Ministrar bebês é muito diferente de ministrar crianças maiores? É. Por quê? Porque tem todo um cuidado diferente, uma linguagem diferente. Às vezes você não vai saber exatamente o que ele está sentindo, ele vai demonstrar, mas ele não tem exatamente uma certeza. Por quê? Porque ele não fala. Não é isso? Ele não fala como uma criança maior. Só que aí, é o que a gente falou, né? Lá no nascimento, será que aqui, esse bebê, você também não pode ser usado para você ministrar pais que não entendem, ou pais que entendem, e que você pode ampliar essa visão? Será que a gente não pode ter um ministério no futuro que a gente consiga lá desde do ventre trabalhar com essa criança? Será que essa criança não vai ser muito melhor lá na juventude, tendo toda essa capacitação, todo esse cuidado? Claro que sim, né? Pelo menos nós cremos que a semente vai ser implantada. E as crianças, principalmente quando começam a sentar, né? Elas começam a imitar. Né? Tudo que você faz, elas começam a imitar, querer fazer junto. Aqui provavelmente vai ser a Débora, né? Eu fazendo os exercícios, mas a Débora fazendo também. E os filhos vão imitar os seus pais. Isso é óbvio. Se o filho fala baixo, é porque a mãe fala baixo. Se o filho grita, é porque a mãe grita. Isso é fato. Se ela desrespeita, é porque muitas vezes ela vive em casa. Isso é fato também. Se você ora com a criança, ela vai saber orar na igreja. Sim ou não? Sim. Então, os filhos imitam os seus pais. Como a pastora já falou, Deuteronômio 6, 7, que é ensinando, dentro de casa, andando, dormindo, acordando, colocando a palavra. Eu vou só falar versículo? Não, às vezes você vai falar palavras soltas, que tem a ver com a palavra, também? Que tem a ver com o evangelho. Jesus é amor. Jesus morreu por você, filho. Você sabia que você é muito importante para Deus? E você vai falando isso durante o dia. Puxa, nós vamos orar agora, chegou a hora da gente comer. Vamos agradecer? Olha, essa fruta aqui, essa fruta veio da onde? Foi papai do céu que fez. Então tudo você vai levar para Deus, levar para o evangelho. Só que isso é o que a pastora falou, dá trabalho. Sim ou não? Sim. Dá trabalho. Por quê? Ser pai e mãe e ser ministro de criança, pastores de criança, dá trabalho. Porque você tem que toda hora estar lá. Repetindo. Mas será que não vale a pena? Você, pequenininho, não gostaria de ter tido esse cuidado? Os filhos vão imitar os pais. E aí nós temos que trazer também esses pais. Por quê? Quando a gente pensa muito só no filho, muitas vezes a gente não vai ter um resultado. Por isso que nós temos a igreja. Né? Porque um ministério só
não é 100%, sim? Por isso que a gente tem os ministérios. Os ministérios, é muito importante a gente pensar isso, que os ministérios têm que trabalhar em conjunto. Porque se eu estou com um problema com o bebê, provavelmente eu estou com problema com os pais. Se eu estou com problema com os pais, eu tenho alguém tem que ministrar esses pais. Porque senão não vai adiantar só eu ministrar para o bebê. E aí eu queria que você pensasse, será que nós não precisamos visitar os pais também? Os pais das crianças? Isso é importante. Porque às vezes é muito fácil a gente apontar o erro, está acontecendo isso. Sim ou não? Mas e aí? E aí que vem os ministérios, trabalhando em conjunto. Quando você fala o que está acontecendo, o outro irmão vai tentar ver e te ajudar. Não é assim? E aí a igreja cresce. Porque um ministério só não é a igreja. Nós somos várias partes e um corpo se completa. É a mesma coisa com as crianças maiores, amém? Então sempre levando a Cristo. No caso, os bebês, mas todo mundo nós temos que levar a Cristo. 1 Coríntios 11:1, tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiro, o ministro de bebê e de criança, ele tem que no mínimo imitar Cristo. Se ele não imita Cristo, ele não tem porquê de ministrar. Sim ou não? Porque primeiro eu tenho que ter essa consciência de que eu também sou uma parte, uma ovelha de Jesus, uma filha de Deus. Então, para que eu possa fazer com que outras pessoas imitem Jesus, eu tenho que, no mínimo, me esforçar para isso. Amém? E o bebê, né? O bebê ele tem um crescimento muito rápido. Né? Às vezes você olha o bebê, hoje, daqui a 15 dias, ele já está. Tem um desenvolvimento individual. Amém? Então, uns vai sentar mais rápido, os outros vai correr mais rápido, outros vai dormir mais, eles dormem muito, não é verdade? Mas isso vai de acordo com cada bebê. Tem uma dependência completa, não é igual às crianças. Você vai falar para as crianças, senta aqui, elas vão sentar. Você não vai falar isso para o bebê. Por quê? Muitas vezes eles não vão entender o que você está fazendo. Vou sentar aqui para quê? Primeiro que às vezes eles nem sentam. Né? Então, a ministração com bebês é individual, não é coletiva. Por isso que precisa de muito mais pessoas, precisa de muito mais cuidado, porque é individual. Amém? E elas são inseguras, então às vezes, você vai colocar às vezes uma pessoa que fala muito alto numa sala de bebê, às vezes você vai assustar o bebê. Então tem que ter tudo isso. Você também tem que ter o perfil do que é aquilo que você ministra. Amém? Porque tem bebê que não liga, por exemplo, a minha filha não liga, porque ela está acostumada com a igreja. Diferente das outras salas, a sala de bebês não pode ter rodízio. Sim, eu ia falar sobre isso. Eles se apegam, eles têm que ter uma referência no seu vínculo, eles têm que ter a vínculo para eles se sentirem acolhidos. Isso. O que geralmente é o que eu vou chegar lá? Quando a gente faz o rodízio, alguém tem que sempre permanecer mais. Então, por exemplo, nós vamos colocar 3 pessoas na sala. Na outra, não pode faltar todo mundo que estava na outra aula. Por quê? Ele não vai entender. Vai tudo de novo. Não estou entendendo, não está tendo referência. Né? Então, assim, pode ter a folga que é necessária, mas não pode todo mundo faltar. Toda hora. Você entendeu? Por quê? Porque aí ele nunca vai entender o que está acontecendo. É exatamente isso que está aqui nos próximos. Ensinando, conversando, sendo educado, sendo receptivo. Por exemplo, você vai falar assim para o bebê. Você não vai falar, fala bom dia, ele vai te responder. Ele não vai te responder. Amém? Mas não significa que você vai deixar de falar bom dia, boa tarde, graça e paz. Porque às vezes você está com um bebezinho, só porque você acha que ele não fala, você não vai comunicar com ele. E ao contrário, você tem que se comunicar com ele. Graça e paz, tudo bem? Como você veio hoje para a casa do Senhor, que legal! Nossa, agora a gente vai começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre isso. E aí ele vai
saindo, ouvindo. E aprender a questão de ser educado, porque ele também já vai aprender aqui, não só em casa, que ele precisa conversar com as pessoas. Porque o bebê não sabe se relacionar. Não, mas ele vai aprender. E ele vai ver você, como exemplo também. Como se relacionar, como conversar. Quando a gente fala de missões, na verdade, missões significa se importar com o outro, com as pessoas. E começa quando a gente entende a ensinar o relacionamento com as pessoas desde o berço. Por quê? Porque se essa criança, esse bebê, ela não quer saber de como as pessoas estão, não tem porquê de você ensinar outras coisas maiores. Começa assim, mas assim, como você está? Bom dia, boa tarde, como você está? Às vezes parece bobo isso, né? Mas isso vai sendo colocado sobre ele também. Quando ele vai para salas maiores, ele vai entender que ele tem que ter uma disciplina. Amém? Por favor, obrigada. Ao mesmo tempo, se você fala coisas contrárias, ele também está te ouvindo. Você pode ver criancinhas de 1 ano que moram em casas que tem briga, palavrão. Se você for ver, ele sabe falar palavrão. Por quê? Porque ela está ouvindo. São crianças muito mais inseguras. Por quê? Porque elas nunca sabem o que está acontecendo na casa delas. Por causa das brigas. E quem são essas crianças pequenas? Quem vai trabalhar com criança pequena tem que estudar sobre criança pequena. Amém? Então, se você não entende o que é um bebê, você tem que aprender, você tem que pesquisar, você tem que ver o que é. Precisa conhecer a idade que você ministra. O que ela precisa, o que ela não faz, o que ela faz. Hoje a gente tem muita internet, né? Além dos livros, a gente tem muita internet. A pastora me indicou um livro muito bom, que é Não São Pequenos Demais, que é da PEC também, que fala exclusivamente de ministério com bebês. E também tem um outro que é Mais Que Tios da Salinha, não é isso? São muito bons esses 2 livros. O ministério com bebês, nem o apartamento já tem esse que a gente vai fazer, né? Eles ainda não têm. Eu conversei com a pastora Nádia, só teve antes, uns anos atrás. Os pais eram 1 ano e meio, né? A partir de 1 ano e meio. Então isso é algo novo. Aqui na nossa redondeza não tem, se você for ver, nas igrejas não tem. Temos igrejas lá no centro depois, que aí tem igrejas que têm esse trabalho. Muitas pessoas não acreditam nesse trabalho. Essa é a questão. Por que eu vou evangelizar um bebê? Por que eu vou fazer isso? Eu vou deixar a mãe sem fazer nada isso? Na verdade, isso é uma ignorância. Porque ele tem toda a importância como uma criança maior. Só que muito se dá o trabalho. É muito trabalhoso. Quanto menor a idade, é mais trabalho. Por quê? Você tem... exatamente. Esse assunto de trocar, cada igreja tem uma coisa, tá, gente? Aqui, igual a gente tem pessoas de outra igreja, aqui a gente não vai colocar algo que você vai ter que fazer na sua igreja, não. Aqui é algo geral. Cada casa tem um jeito, né? Cada casa você tem que respeitar o seu líder. Por quê? Porque cada casa tem um cômodo, tem uma pessoa, tem um jeito, tem estruturas diferentes. Então não tem como você colocar coisas em igrejas diferentes. Aqui, na verdade, é um curso geral, mas nós temos uma realidade, a pastora tem outra realidade, elas têm outra realidade. Né? Então, assim, só para vocês entenderem que não tem como a gente copiar. Vou colocar isso aqui. Não tem como. Bem? E aí tem as fases do desenvolvimento. Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar com bebê, que vocês precisam saber. Quando que ele começa a fazer determinadas coisas? Quando que ele engatinha? Geralmente. Quando que ele vai sentar? Quando que ele vai ficar de pé? Quando que ele vai rolar? Por quê? Você vai colocar um bebê que ainda não senta para ele ficar de pé? Não, né? Primeiro que os pais não vão gostar muito disso. Então vocês têm que saber sobre isso. E perguntar para os pais, o que ele já faz? O que você faz com o bebê? Então dá muito trabalho, muito trabalho. Aqui, na verdade, é um esboço, tá? O que o recém-nascido faz?
1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Aqui nós vamos começar no momento com 6 meses. Bem? Mas nós poderíamos começar antes. Mas agora, a princípio, nós vamos começar com 6 meses. Pode ser que no futuro a gente consiga antes. Bem? Mas no momento a gente vai começar com 6 meses. Então, tem as faixas e eles vão aprendendo. O ensino é individualizado. Então, por exemplo, eu tenho 5 bebês. Eu tenho que ter muito mais pessoas do que se eu tiver 5 crianças maiores. Amém? Porque eu não posso deixar o bebê ali, deitar todos os 5 bebês. Vamos lá, João 3,16. Eles vão ficar, primeiro que vão começar a chorar, né? Não existe isso, nem para bebê, não dá certo. Sim, os familiares podem participar da aula, porém, tem que saber o que está fazendo e com ordem e decência. Amém? Ah, os pais não podem? Podem. Só que eles vão ter que seguir o cronograma de como funciona aquela aula em respeito aos professores. Amém? Podem ter reunião de pais? Sim, isso é muito importante. Por quê? Os pais têm que ter um tempo também para investir de vir aqui e saber o que o filho está sendo ensinado. Sim. Por quê? Se ele vai lá na escola, na reunião, por que ele não pode vir aqui? É menos importante? Não. Então, ele também tem que vir. Ele também tem que participar. Ele também tem que ter um tempo para eu conversar com esse pai e eu falar o que está acontecendo com esse filho. Eu tenho que ter esse tempo e os pais também têm que ter esse tempo. Às vezes a gente fala que os pais não estão ligando muito, mas às vezes a gente também não coloca muita responsabilidade. E a gente tem que colocar, olha, esse dia é importante que você venha, porque nós vamos passar tudo sobre o seu filho. Aí eu tenho que vir? Sim. Se eu não vir, o que eu vou fazer? Você não vai saber. A gente vai ter que marcar um outro dia para você vir. Então você tem que colocar essa responsabilidade para o pai. Para ele entender que você está trabalhando, mas ele também tem que trabalhar. Amém? Amém. Conversar com os pais da importância. Você não está vindo aqui para fazer ele brincar. Não. Quando chega um bebezinho, quando chega uma criança, você tem que conversar primeiro com os pais. Olha, esse ministério funciona assim, assim, assado. Ele tem essa importância. Você sabia disso? A gente tem que falar. Até mesmo porque se um dia você for cobrado, você falou o que significa. Agora, se você nunca falou o que era, amém? Então, eles gostam muito de brincar, estão se conhecendo, levam tudo na boca. E aí tem que ter todo o cuidado, por isso que a sala morde, sim. A sala precisa ser diferente, sim. Por quê? Porque eles são muito sensíveis a muitas coisas. E aprendem pelos sentidos, né? Pelo ouvir, pelo falar, pelo tocar, pelo colocar na boca, né? E etc. Não sabem se relacionar. Então, eles não vão chegar para você e falar assim, ó, essa semana eu meditei lá no versículo tal. Eu não vou falar isso para você. Mas não significa que você vai ter que meditar. Você vai ter que preparar a aula. Você vai ter que ter tempo para isso. Você vai ter que orar por eles. Cuidado com objetos pequenos, amém? Então, você não vai ficar fazendo coisinhas pequenininhas para a sala bem. Por quê? Porque eles vão colocar na boca e vão engolir. Né? Então, são cuidados que a gente já sabe. Tudo muito limpo, porque tudo vai para a boca. Né? Tudo muito limpo. Aqui nós vamos tirar o sapato. Não pode entrar com o sapato. A gente vai usar o prótezinho. Tudo anti-alérgico. Então, não pode ter nada que acumula poeira. Então, tem que ter toda essa questão. Estão atentos em tudo, são muito inteligentes. Então, às vezes, a gente acha assim, não, é só um bebezinho, né? Vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Cuidado. Talvez ele não vai falar para ninguém, mas Deus também. Não é verdade? Aproveita cada momento como uma oportunidade. Ah, ele chegou? Entenda que ele não sabe o que ele vai fazer. A criança maiorzinha, ela já até sabe. Mas ele não sabe o que está acontecendo. O pai e a mãe trouxe para você e ele não sabe o que ele vai fazer. Se você não transmitir segurança para esse bebê, ele não vai querer ficar. Não vai. Mas se você entender que ali é uma vida
que você precisa colocar segurança, que você é uma pessoa segura de estar ali, ele vai querer sempre voltar. Às vezes nem vai querer sair. Amém? A pastora colocou uma coisa muito importante que eu tenho estudado e muitas igrejas têm avançado no ministério infantil quando pensam nisso aqui. A visão pastoral. Por quê, amados? Quando a gente entende, por exemplo, que uma vida ela está sendo ministrada, ela precisa de um pastor, o bebê, a criança, ela não pode ser diferente. Às vezes a gente pensa isso ao contrário. A gente pensa que um jovem precisa de um pastor, que um idoso precisa de um pastor, que uma idade média precisa de um pastor. A criança precisa de tio? Será que ela precisa de um tio? Não, tio ela já tem na escola. Tio ela já tem na família. Não, ela precisa de pastor. Porque ela já está sendo pastoreada. Amém? Afinal de contas, você não está ministrando uma história, você está ministrando a Bíblia. Bem? Como ensinar? Falando versículos, brincadeiras, louvor, histórias, é claro, tudo na linguagem bebê. Bem? Uma linguagem rápida. Por quê? Eles não vão ficar prestando atenção em você 5 minutos, não vão. Então você vai falar um versículo, eles não vão querer mais te ouvir. Você já vai para o louvor, você já vai para a brincadeira. Aí você volta de novo, você pode voltar para o versículo. A sala de ministério baby, ele não tem uma sequência. Né? Agora eu terminei de orar, agora vamos para a palavra. Não é igual a gente lá embaixo dos adultos. A gente fazer isso não vai dar certo. 30 minutos orando. Não vai existir isso aí. Amém? Louvores bíblicos, eles gostam muito de música, né? Chama muita atenção. Então é nessa hora que você já vai colocando a palavra. Já vão ouvindo, e é por repetição. Como são as características dos obreiros? Você acha que qualquer pessoa pode ministrar? Não. Isso é para qualquer coisa na igreja, né? Tudo tem uma característica. Primeiro, ele tem que ser responsável. Okay? Porque o bebê é totalmente dependente. Então, se não for uma pessoa responsável, não tem porquê de servir nesse ministério. Tá bem? Não é para pessoas irresponsáveis. Tem que ser muito amoroso? Tem. Muito amoroso. Por quê? Você já viu alguém que trabalha com criança não sendo amoroso? Se dá certo? Não dá certo. Porque o bebê, na verdade, o seu relacionamento é muito mais íntimo. Cauteloso, paciente, manso e gentil. Amém? Então, tem 3 palavrinhas que muita gente já conhece. E as crianças gostam muito, principalmente os bebês. Por quê? Porque é simples. Né? É igual eles falam, 3 palavrinhas. Deus é amor e fica Deus é amor e fica a mesma coisa, Por quê? Porque é a repetição de poucas coisas. Eu não vou colocar uma música que fala de Gênesis Apocalipse para eles. Nem por quê? Nem que eles não vão. É pouquinha coisa, aos poucos. Igual conta-gota, né? Aos pouquinhos. Outros louvores kids, cantores gospels kids. Eles podem ouvir outro tipo de louvor? Pode. Mas como eles estão especificamente, você vai colocar para bebê, para criança, tá bem? Conversa olhando no bebê, olhando para os olhos do bebê. Não é porque ele é um bebê que você vai ficar assim, né? Vamos ministrar e tá olhando lá, tá vendo o celular, tá falando com o irmão. Não, olha para o bebê, você está ministrando o bebê, tá bem? Então isso é muito importante. Brinque com ele ensinando as questões bíblicas. Então você não vai falar assim, agora é a hora, né? Que chegou a palavra. Não, vamos brincar? Vamos pegar aqui tal instrumento na sala e nós vamos ensinar aqui sobre o amor de Jesus. Então as irmãs fizeram aqui várias coisinhas. Aqui, ó. Esses aqui chamam dedoches. Não são controles, são dedoches, tá bem? Então você vai, por exemplo, colocar aqui o dedinho. Vou falar sobre o amor de Jesus, amém? Então, por exemplo, vou falar um exemplo da minha filha. Vou pegar um coraçãozinho, e aí aqui nós vamos fazer o seguinte: os menorzinhos, eles vão
deitar, ficar deitadinhos no chiqueirinho ou no berço. Os maiorzinhos, a partir de 1 ano, vão ficar no tatame, tá? Mas aí cada um vai ter uma logística. Então, eles vão ser ministrados individuais. Então, eu vou falar sobre o amor de Jesus. Escolhi o versículo de João 3,16. Aí eu vou falar, Débora, você tem um coraçãozinho? E aí eu posso apontar o coraçãozinho dela. Você sabia que Jesus quer habitar, morar, ficar aí dentro do coraçãozinho da Débora? Aí você pode falar, em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Às vezes eles vão virar assim, vão falar e vão dar risada. A Débora dá risada. E eu continuo. E é nessa brincadeira. Amém? Então, às vezes ela vai dar risada e eu vou continuar. Às vezes ela vai balbuciar, porque ela também faz isso. Os bebês balbuciam muito, né? Começa a sair sons. E aí você acha que eles não estão entendendo nada, mas você continua. Amém? É continuando. E começa a falar de Jesus. A Débora tem um coraçãozinho também? Nossa, a Débora tem um coraçãozinho. E Jesus quer morar aí dentro? Verdade, né? Jesus quer morar aí dentro. E você vai ir. Amém? Aí eu pego, por exemplo, um outro aqui, uma estrelinha. Aí eu vou falar da criação do mundo. Começo a falar que Deus criou o mundo, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol. E aí eu vou mostrando, porque eles gostam muito de ver, né, cores. E eu vou mostrando. E eles deitadinhos lá no chiqueirinho. Aí eu vou falar aqui que a Débora é uma ovelha de Jesus. Olha que legal, uma ovelhinha aqui também. Você também é uma ovelhinha de Jesus? E aí começa a falar sobre a ovelhinha, o que é ser uma ovelhinha. Começa a falar sobre o leão. Eu posso falar que Jesus é o leão da tribo de Judá, que Jesus fez os leões também. Então, depende do que você vai falar. Amém? Aqui, cadê o moblezinho? Está aqui? Aqui. Esse moblezinho a irmã fez. A gente vai tentar colocar lá no chiqueirinho depois. E aí eu vou montar a minha aula. Eles vão ficar olhando lá e eu posso falar de diversas coisas também. Posso falar da criação do mundo, eu posso falar de Jesus, eu posso falar dos evangelhos. E aí eu vou falar, Deus fez a chuva é legal, que legal que é a chuva. Eu posso fazer um outro com frutas. Nós vamos agora entender por que Jesus fez tantas frutas, né? Nossa, que legal, será que era para a gente comer? Que legal! E começa a falar da importância, ok? Uso de chocalhos, eles gostam muito de barulhos diferentes, né? Claro que não assustar eles, né? Mas assim, coloquei arroz aqui, ó. Isso aqui já chama a atenção deles. Aí eu posso começar um louvor. Aqui a gente vai ter pessoas específicas para louvor na salinha. Então, por exemplo, vai ter pessoas que vão ministrar a palavra e vão ter pessoas que vão ministrar o louvor. A gente vai tentar fazer igual o culto mesmo, a hora da palavra, a hora da oração, a hora do louvor, para eles já entenderem a importância de cada uma delas. Então, por exemplo, vou fazer um louvor e uma pessoa vai falar no louvor e a outra vai falar no chocalho. Você entendeu? Eu posso colocar aqui feijão, eu posso colocar aqui o quê? Pedrinhas. Posso fazer aquela garrafa, né? Só uma garrafa mágica, né? Com cores, com glitter. Oi? Garrafa da calma, é isso. Geralmente os psicólogos, né? Que orientam. Então eu posso fazer diversas coisas, né? Uma grande importância em Isaías 43. 1, diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és. Não vai chamar ele de bebê, amém? Assim como você vai chamar a criança, chama ela por nome, amém? Então você vai pegar um nomezinho, quando ela começar lá na sala, você vai pegar um nome completo, vai chamar o pai e a mãe, amém? E aí você vai chamar sempre o bebê pelo nome. Sempre a oração é pedir o nome do pai, para o pai no nome do filho. Amém? Então você vai sempre já ensinando isso. Que o bebê vai pedir para Deus, como diz em João, amém? No nome do filho. Quem é o filho? Jesus. Amém? Deixa eu tomar uma
tem que ser curta. Bem? Lembrando que se você ficar fazendo muita coisa, ela já vai perder a atenção. É curta e objetiva. Chegou a hora da gente orar pela sua família. Um exemplo. Você está falando sobre família naquela aula, bem? Vamos agradecer pelo papai, pela mamãe. Vamos orar pela saúde do papai e da mamãe. Em nome de Jesus, amém. Bem curta, né? Você já passa para o próximo. Agora nós vamos para o louvor. Então tem que ter muita criatividade, porque às vezes você vai ter um tempo lá que você vai estabelecer com a sua equipe, você vai ter que fazer várias coisas. E às vezes você vai ter que fazer as mesmas coisas, né? Várias vezes, exatamente. Então é cansativo. É cansativo. Então por isso que a gente precisa de um número de pessoas, para não sair todo mundo, ter a folga, mas a gente conseguir que essa criança seja ministrada, que esse bebê seja ministrado. Posso utilizar livros, contar histórias, bem? E aí lembrando que aqui a gente vai começar com 6 meses, mas pode ser que na igreja de vocês eles começam antes, não sei. Bem? Pode ser na igreja de vocês, não sei. Cada mês, cada idade, faixa etária, principalmente de um ano, de um mês a um ano, de 3 em 3 meses, geralmente você vai trabalhar determinada coisa. Bem? Por quê? Você não vai trabalhar com um bebê de 3 meses a mesma coisa que trabalhando de 9. Não dá, porque ele não faz a mesma coisa. Bem? Então você tem que entender, você tem que estudar. De 1 a 3 meses, o que o bebê faz? Só levanta a cabeça. Muitas vezes. Faz mais alguma outra coisa? Mama, dorme. Não faz muita coisa. Então, o que eu vou fazer com um bebê de 3 meses ou de 2 meses? O que ele pode fazer? Bem? A mesma coisa eu vou com de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Então sempre eu vou, aqui nós vamos tirar os sapatos e entrar só pessoas autorizadas. Por quê? Porque senão suja, aí vocês vão ter que ficar limpando. É mais uma questão de higiene também. Bem? De 12 meses a 18 meses já são bebezinhos maiores. Então, já muda. Por quê? Você já pode colocar ele no tatame, porque com certeza ele já senta. Já está começando a andar. Bem? Se já não anda. Só que o que você vai fazer com o bebezinho que já está querendo andar? Porque ele já vai parar também. Ele vai ficar engatinhando ou ele vai ficar correndo. Né? Porque de 12 meses a 18 meses, tem uns que já estão correndo, outros estão engatinhando, outros estão só sentando e se arrastando. Então, o que você vai fazer com o bebê? Para que ele preste atenção, porque aí agora também é difícil. Porque ele está se desenvolvendo fisicamente e ele quer, ele não andou durante um ano, agora ele quer, né? Então, você pode, por exemplo, eu só coloquei um exemplo, pegar uma cartolina e tentar ensinar, depende de como está esse grau desse bebê, bem? Tem uns que um ano não vai fazer isso mesmo. Pegar um giz de cera, tentar ver o que ele vai fazer, ele vai fazer tudo assim, né? Pegar uma bola, explicar o que é, pegar por exemplo, eu vou dar aula falando sobre a importância da questão do agora me fugiu. O bebê já não teria esse barulho aí, né? Não, ou teria ficado isso, né? Sim, não, mas aqui é só para eu vou explicar para eles sobre os animais. Como que Deus formou os animais. E aí, como que eu vou prender atenção se esse bebê já quer engatinhar? Será que eu já não vou ter que fazer ele pegar aqui e já contar a história mais rápido do que um bebezinho? Não sei. Será que é isso? Será que eu vou ter que sentar ele ali comigo e ao mesmo tempo ele já vai querer ficar de pé? Então você tem que pensar nisso tudo. Talvez você vai ter que ter muita energia. Né? Porque se você às vezes não consegue nem ficar ajoelhado, vai ser um pouco difícil. Porque isso também é questão física. Por exemplo, um bebezinho de 1 ano e meio, o pai e a mãe cansam demais. Por quê? Eles começam a correr. Então, se você não consegue muito sentar ali para ministrar a criança, também tem que pensar se fisicamente você está apto para isso. Porque senão vai ser ruim para você. Bem? De 18 a 24 meses já é um pouquinho maior, 1 ano e meio para 2. E aí você já começa a construir brinquedos com eles, lógico, brinquedos que não vão machucar, que ele não vai engolir. Bem? Ah, eu vou criar aqui uma arca.
Massinha, tem massinha comestível, né? Você pode trabalhar também. E aí começa a fase de adaptação. Por quê? Porque aí daqui a pouco ele vai para outra sala. Vai ser mais versado. E aí você tem que começar já a ensinar ele. Porque ele já... Outras coisas um pouco mais comestíveis, vamos dizer assim. Um pouco mais de feijoada. Mais uma coisa menos leve. Mais sólida. Bem? Não tem intenção, talvez, que ele memorize o versículo. Eu não vou querer que a Débora memorize o versículo. Mas ela vai ouvir. É o ouvir. Amém? Repetição e sem pressa. Você que trabalha com criança já sabe disso, e com bebê mais ainda. Se você é uma pessoa que não tem paciência, que trabalha tudo na pressa, você não vai conseguir. Porque tem que ter muita paciência, devagar, e volta de novo. Por quê? Tudo isso por causa que a palavra diz que em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é sobre isso que você vai trabalhar com os bebês. É o ouvir. É o ministrar. É o eles verem. Amém? Então, amados, é isso. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer um pouco. Nós estamos. O Senhor tem trazido algumas coisas para nós e a semana que vem nós vamos estar ministrando na prática, né? Lá na nossa igreja vai ter um workshop de aulas bíblicas, desde ideias, né? Nós vamos sugerir ideias para a aula no Ministério Infantil. Então a gente vai ter memorização de versículos, ideias para memorizar versículos, ideias para você contar uma história sobre você mesmo, qual o momento que você tem que colocar o clima lá, e qual o momento que você tem que fazer uma apelo para a criança salva, ou a criança que não conhece o Senhor, e a gente vai dar para esse workshop. A ideia era para que a gente fizesse isso com os pais da igreja, para que eles conhecessem o ministério. A ideia principal é essa. Mas como algumas pessoas já têm falado assim, eu quero participar disso, eu falo assim, pode vir. É totalmente gratuito e a gente vai fazer uma exposição daquilo que a gente sabe, né? Porque a gente sabe bastante coisa, né? Todo mundo tem aqui o seu talento naquilo que se aplica a fazer com excelência. Então, vai ser sábado, vai ser das 9h30. Quem quiser ir, Das 9h30, depois eu quero fazer isso com as pessoas. amém. Passa para mim que eu também. Eu sei chegar lá ainda não me você. A nossa igreja é uma igreja nova, né? Então já mudou, tem acho que 2 anos e ela já mudou de endereço 2 vezes, então eu ainda não me Agora está na Belisa, Se né? quiser ir, pode ficar à vontade. Amados, nós finalizamos por hoje o treinamento. Agora a gente tem um lanchinho. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês. E nós vamos ter provavelmente em junho, bem? E aí a gente avisa vocês a data direitinho. Tá bom? E é isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por este tempo, obrigado por essa hora, Senhor, por essa ministração, pela tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa frutificá-los, Pai, cada um está aqui.